Graça e paz, povo abençoado de Deus, que alegria estarmos juntos na nossa 8ª aula do Tadel 2025 Conecta. E é uma alegria estarmos juntos, sendo abençoados e nos preparando para sermos abençoadores. Que bênção, que privilégio. Sejam todos bem-vindos. Lembrando a todos de colocar o nome aqui no chat, que é a sua presença. E lembrando que quem assistiu a aula passada, até agora, se você mandar um WhatsApp falando que assistiu, quem não esteve presente, além do conteúdo que é o mais importante, vai contar a presença. Mas depois, você deve assistir se você não assistiu, só que não conta mais presença, tá bom? No final dessa aula, a gente vai dar algumas informações úteis para a próxima aula. Sejam todos bem-vindos. Vou pedir para a Cecília, ou melhor, a mãe da Cecília, orar por nós então, pastora. Amém, oremos. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por mais esse tempo, essa aula. Te louvamos por esse grupo que aqui se reúne, por cada líder que se levantou nesses dias, que está com anseio, com fome, com sede de aprender, de reter tudo aquilo que o Senhor tem para derramar. Apresentamos os nossos corações, nossa mente diante do Senhor. Conduza, Pai, abra o nosso entendimento para reter tudo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Oramos pela vida do pastor Ednei, Pai, cuida do teu filho, cuida, Pai, da saúde do teu filho, restaura, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos, agradecidos. Amém e Amém, amém. amém. Graças a Deus. Como a gente já falou anteriormente, hoje a nossa aula seria presencial, mas desde ontem eu e a Solange, junto com diversas pessoas que estão aqui, estivemos no encontro lá em Caldas Novas da Terceira Idade. Foi uma bênção, povo cheio de Deus, foi muito bom. E ontem à noite eu comecei com alguns sintomas de gripe. Hoje eu fui para o gabinete, mas fiquei de máscara, né, o dia todo. Então nós achamos, pastora e eu, conveniente que a gente tivesse essa aula online, mas a semana que vem, Deus abençoando, já está confirmada a nossa aula presencial, tá bom? Bom, vamos começar com o nosso tema de hoje, e o tema é extremamente importante, e eu queria então hoje falar nesse módulo que nós estamos entrando, estamos na reta final, né? E eu e você somos desafiados aí à questão do discipulado, da consolidação. E aí, então, é o grande desafio que nós temos no nosso projeto de estarmos juntos, né? Então, essa aula de hoje é o módulo, deixa eu pegar aqui que eu tenho aberto aqui, é o módulo 3 que nós estamos na nossa ementa, né? O módulo 3, consolidação e discipulado. Essa é a nossa 8ª aula. E o tema, então, é ensinando a guardar. E aí, nós vamos hoje pensar um pouco com vocês sobre esses detalhes. Está virando aí, né, pastora? Sim, pastor, Tá. tudo certo. Então, os temas abordados hoje: como transmitir a palavra, a metodologia no discipulado, exemplos práticos, mentoria e acompanhamento individual e desafios comuns no discipulado. A nossa proposta nessa 1h12 é explorarmos esses temas e tudo aquilo que a partir deles surgir no meu e no seu coração, tá? Então, a primeira parte, ou a primeira resposta que a gente quer encontrar é como transmitir a palavra. Quando a gente pensa nessa ideia de como transmitir a palavra, surge para nós algumas questões que eu gostaria de pelo menos destacar 5 pontos de como transmitir, como liderar a palavra e transmiti-la no mundo atual, né? A primeira coisa que a gente precisa aprender na transmissão da palavra é que a confiança que as pessoas vão ter em nós para ouvir a palavra de Deus por nós ministrada, ela precisa ser conquistada. Então, precisamos nos conectar por meio de relacionamento de mutualidade. E esse relacionamento, ele se dá não de uma forma imposta pela posição. Eu sou líder, eu sou pastor, eu sou líder de célula, eu sou discipulador, então a pessoa tem de me ouvir e ela tem de me obedecer e ela tem de acatar tudo que eu falo. Não, não. Hoje a gente precisa entender que a nossa liderança não é por posição, mas é por permissão. O que eu quero dizer com isso? As pessoas confiando na gente,
a gente conquistando a confiança delas, elas vão se permitir, ou vão nos permitir, melhor dizendo, que nós as lideremos. Então, a primeira ponto a destacar em como transmitir a palavra não é a partir de uma posição, mas é a partir de uma conquista da confiança da pessoa por nós. Eu sempre falo isso, né? Você tem o seu cônjuge, seu pai, sua mãe, que ainda não são convertidos, a minha palavra tem muito menos alcance do que a sua, porque eles olham para mim como pastor, não me conhecem, tem aquela fama e o preconceito quanto a muitos pastores. Então, eu não tenho, a minha posição não afeta em nada a transmissão da palavra para uma pessoa que é a sua amiga, que é a sua parente, que conhece você. Então, a minha liderança não é por posição, mas por permissão que me é concedida. E você, a pastora falou nas aulas anteriores, que nós vamos chegar em lugares que eu, como pastor, não chego, mas você chega através dos seus contatos, através da sua rede de relacionamentos, do seu network. Então, primeira coisa, confiança deve ser conquistada. E quando a gente fala, que estava falando anteriormente, de uma ligação, de uma preocupação, de caminhar junto, isso gera mutualidade, né? E isso faz com que as pessoas confiem na gente. Segundo lugar, lembrando, queridos, que eu não estou olhando aqui para o chat, né? Então, pastora, se tiver algum comentário, alguma coisa aí que seja importante alguém falar, fala para mim, abre o seu microfone e fala, tá bom? Pastora, relacionamento deve ser estabelecido. O que quer dizer isso? Somente conseguiremos à medida que conhecermos uns aos outros. Nós devemos construir pontes de relacionamentos que suportem o peso da verdade. O que eu quero dizer com isso, queridos? Uma vez eu escrevi uma mensagem no boletim da igreja falando, né, que Deus nos chama não para construirmos muros, mas para construirmos pontes. Vivemos um tempo que a gente está, muitas vezes, se isolando. A gente vive um tempo onde os nossos relacionamentos são cada vez mais restritivos. A gente vive o nosso mundinho, a gente prefere viver num condomínio. Quantas pessoas que a gente vive... Eu abri o meu aqui, quantas pessoas que a gente vive nos nossos relacionamentos que são superficiais, é só de bom dia, boa tarde, boa noite. E aqui eu estou destacando que um relacionamento ele deve ser estabelecido por meio de conhecimento. Eu falei anteriormente que é por meio da mutualidade, e agora eu estou destacando a ideia que a gente precisa se relacionar. E esse relacionamento se dá à medida que a gente constrói pontes, né? Então, quando você conversa com uma pessoa no seu trabalho, quando você convida alguém para ir na sua célula, o Fernando e a Elisângela estão aqui, e eu estou na célula Elohim, né, participando da célula, e eu vi que o Fernando comentou pedindo o endereço, a localização do anfitrião para a célula de amanhã, porque ele vai levar um convidado. O que é isso? É fruto de conhecimento, de pontes que a gente faz, né? Um dos motivos que a gente tem experimentado hoje as células itinerantes é porque isso amplia mais as pontes, né? Quando é na minha casa, os meus vizinhos de prédio são convidados, os meus parentes são convidados. Quando é na casa da pastora, ela tem a oportunidade de fazer isso. Então, a capilaridade, o alcance da evangelização é maior. Mas o que eu quero destacar é isso, os nossos relacionamentos são estabelecidos, a gente deve ser intencional nisso. E vamos fazer isso à medida que nos conhecermos. Não só você conhecer, preste atenção nisso que eu vou te dizer, querido. Às vezes a gente faz muita questão de conhecer os nossos liderados, mas a gente é uma redoma de vidro que ninguém conhece a gente. Você me conhece, eu sou pastor dessa igreja há 22 anos. E você sabe o quanto no púlpito eu sou transparente, o quanto eu falo dos meus defeitos, o quanto eu brinco às vezes com as coisas que são verdade na minha vida e eu tento melhorar. Eu já falei anteriormente que teve algumas coisas na minha vida que eu só comecei a pregar depois que eu estava vivendo essas coisas dentro da minha casa.
porque a minha família que senta no primeiro banco não podia me ver como um mentiroso, que prega uma coisa que não vive. Então, os nossos relacionamentos precisam acontecer na medida que a gente conhece a pessoa da célula, que a gente está trazendo para perto, e a pessoa nos conhece. Se a gente sempre se aparecer como super-homem, uma super-mulher, se a gente nunca testemunhar nada de que esteja acontecendo na nossa vida, essa pessoa não vai se identificar com a gente. Então, construir ponte não é ponte só de uma mão, é ponte de duas mãos. Assim como a pessoa vem até você, você vai até ela, e nós vamos trocando esse conhecimento, estabelecendo o relacionamento. Então, eu falei que a confiança deve ser conquistada de uma forma mútua e o relacionamento deve ser estabelecido através de pontes. Terceiro lugar, nós devemos trabalhar motivacionalmente. Nós devemos incentivar e cultivar o incentivo. A motivação vem do nosso incentivo. Os estudiosos da área da psique, da psicologia, dizem que eu não consigo motivar ninguém, porque a motivação é uma coisa de dentro para fora. Mas eu posso incentivar alguém a gerar motivação. Então, se você chega numa célula e você está reclamando, e você está falando que está ruim mesmo, que essa célula está muito pesada, o que vai acontecer? Ninguém vai querer estar no lugar onde o líder, que deveria ser o maior incentivador, ele está pedindo para sair. Uma vez eu vi uma piadinha, que ela é oportuna agora, eu vou contar, né? É um camarada que ele chegou no trabalho dele e ele tinha muitos amigos lá no trabalho, e ele falando assim, gente, vocês lembram quanto reclamava do meu casamento, da minha esposa? Vocês não acreditam o que aconteceu. Eu me divorciei, comprei um macaquinho, e o macaquinho está sendo a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aí todo mundo achou estranho isso, né? Gente, como assim? Não, olha, o macaco, ele me traz alegria para dentro de casa, o macaco é isso, aquilo, aquilo outro. E todo mundo falou, mas peraí. E ele motivado e falando os benefícios do macaco. Depois de muito tempo, um amigo dele que estava numa crise muito grande conjugal falou, cara, eu não aguento mais, quanto você quer vender o seu macaco para mim? Aí ele falou que não queria vender porque o macaco era muito bom, e o rapaz, o amigo dele, insistiu tanto com ele que ele acabou vendendo a um preço exorbitante o macaco para o amigo. Na segunda noite, o amigo ligou para ele, cara, o que aconteceu? Esse macaco é terrível, ele me mordeu, ele é sujo, ele fede, ele faz sujeira, ele deixou minha casa um verdadeiro inferno. Aí o amigo falou, o cara que tinha vendido o macaco, não fala mal do macaco, senão ninguém vai querer comprar ele de você, né? Então, muitas vezes, a gente está falando mal do macaco. E não estou falando que é para a gente mentir, mas eu estou falando que se eu estou num lugar, eu tenho dois jeitos de olhar para o copo. Eu posso olhar o copo meio vazio ou o copo meio cheio. Eu posso ser aquele pessimista falando, vocês conhecem a história do camarada que foi vender num país na África, né, no meio de um lugar muito carente, o patrão dele mandou ele lá fazer um levantamento para montar uma fábrica de sapato lá naquele país. Aí o primeiro que foi fazer o levantamento, fazer pesquisa de mercado, tudo, mandou uma mensagem para o patrão, não adianta vir para cá com a fábrica, pode desistir, porque aqui ninguém usa sapato. Aí o patrão inconformado mandou outro. O outro chegou lá e mandou uma carta falando assim, patrão, pode trazer a fábrica para cá, porque aqui ninguém tem sapato. Então, queridos, a gente lembra dos 10 espias que voltaram falando assim, Deus, Moisés, o povo é um povo grande, é um povo difícil, é todo mundo guerreiro, gigantes, nós somos como que gafanhotos perto deles. E 2 espias, Josué e Caleb, falaram assim, nós vamos vencer esse povo. E foram só os 2 que entraram na terra prometida de todo o resto, né? Então, para comunicar a palavra, para transmitir a palavra, para liderar, eu preciso cultivar incentivo, porque eu incentivando com verdade, com honestidade, intencionalmente, as pessoas vão ser motivadas. Então, antes de falarmos o que fazer, devemos falar o porquê de fazer.
Me dê um porquê que eu te dou o quê. A gente tem trabalhado muito aqui a visão. Então, antes de eu falar da minha missão, eu falo da minha visão. Então, a visão é o que é o porquê fazer. E o que fazer é a nossa missão. Então, antes de falarmos o que fazer, devemos falar o porquê de fazer aquilo. A minha visão é que os meus parentes, os meus amigos, façam parte da grande multidão da eternidade. Então, para que essa visão se cumpra, eu tenho de saber o que fazer, é a minha missão. Seja um líder que incentiva, seja um líder que, através da sua forma de encarar as dificuldades, os problemas, as pessoas vão ser motivadas. Conta-se a história de uma senhorinha da igreja que ela nunca via defeito em nada. A irmã Maria era aquela pessoa para frente, positiva, que ela não falava mal de ninguém. E um dia os jovens da igreja viram um cachorro atropelado, todo morto, estraçalhado na frente da igreja, chamaram a irmã Maria para ver o que ela ia falar daquilo. A irmã Maria chegou, olhou aquele cachorro e falou: nossa, olha cada dente bonito que esse cachorro tinha. Então nós precisamos ser aqueles que conseguimos ver as coisas boas, incentivar as pessoas a se motivarem em nome de Jesus. Quarto lugar, a gente hoje, queridos, tem muitas dificuldades com o discipulado. Por quê? Porque tem muito discipulado hoje que é opressor. Tem muito discipulador hoje que quer controlar a vida do seu discípulo. Isso é doentio. Isso não é de Deus e não é a nossa proposta de discipulado. Por isso que na transmissão da palavra, na transmissão do conhecimento, a autonomia deve ser dada. O que quer dizer isso, pastor? Nós, às vezes, cuidamos dos detalhes a tal ponto que não deixamos que as pessoas aprendam desenvolvendo o próprio caminho. Então, sabe aquele pai, aquela mãe que coloca o filho numa redoma de vidro? E aí, hoje foi engraçado, né? Eu não vou falar detalhes, porque tem uma avó aqui da Manu online, então eu vou poupar. Mas hoje, no final da tarde, a Manu estava aqui em casa e eu estava terminando esse estudo aqui, aí eu fui na cozinha, que ela está começando a andar, né? E ela estava em pezinha, a Solange me chamou, e aí eu fui conversar com ela e tentar equilibrá-la, ela sentou. A hora que ela sentou, ela virou e bateu a cabeça no chão. Mas não foi uma batida forte, a gente percebe quando é uma batida forte. Aí a Solange, pega ela. Eu falei, não, não vou pegar não, vou esperar. Ela virou, sentou e começou a bater a mão na cabecinha, falando, bateu, bateu. Às vezes, a gente quer super proteger os nossos filhos de tal forma que a gente não deixa que eles se desenvolvam. Então, numa liderança bíblica, discipuladora, um líder de célula, é aquele que dá autonomia para os seus liderados. Isso acontece quando você programa diversas pessoas para conduzir diversas partes da célula, quando você deixa a pessoa preparar um estudo, um líder em treinamento, mesmo que de repente ele vai falar um monte de besteira. Queridos, em 1981, quando eu me converti, eu cheguei com tudo na igreja. Naquele tempo não tinha célula, mas tinha cultos familiares. E eu me lembro que o meu avô, vô Tony, ficou tão animado com a minha conversão que ele quis fazer um culto na casa dele. E aí o meu pastor, que era o pastor Olavo, me chamou para pregar nesse culto, que era a primeira experiência minha de pregar, de dirigir. Eu tenho até hoje o esboço desse meu sermão, né? Eu escrevi tudo, 2 páginas, tudo bonitinho. Chegamos lá, aquele modelo de culto antigo, um falou, o outro falou, e aí deram o testemunho, e aí o pastor Olavo me deu a palavra para pregar. Queridos, eu não demorei 10 minutos, já tinha acabado tudo que eu tinha para falar. Aí eu virei para o pastor Olavo e falei, pastor, completa aí o que está faltando, né? Então não tem problema nenhum numa célula a palavra ser muito curta ou ser muito demorada. É um lugar onde as pessoas estão aprendendo. E agora, é óbvio que se toda semana a célula demora muito, então é algo que precisa ser melhorado, né? Porque, de repente, a gente está precisando melhorar algum aspecto aí da questão da célula, né? Então, olha o que eu estou afirmando aí, né?
nós preparamos o caminho para as crianças, ao invés de preparar a criança para o caminho. Então, atente para isso. Muito melhor do que preparar o caminho para as crianças é nós prepararmos as crianças para o caminho. Eu não eduquei as minhas filhas para serem filhas. Eu eduquei as minhas filhas para serem mães. Eu não eduquei a minha filha para ser uma estagiária. Eu eduquei para ser uma profissional na área que elas atuam. Então, às vezes, a gente educa os nossos filhos para ser filho grande, adulto, mas eles vão ser eternamente filhos. Nós precisamos educar a próxima geração de filhos espirituais, o pessoal da célula, os nossos discípulos, para que eles se tornem mestres, né? Preparamos o caminho para que as crianças, ao invés de prepararmos o caminho para as crianças, nós vamos preparar as crianças para o caminho. E aí, em último lugar, nessa bateria aqui, nós precisamos dar esperança para as pessoas. Então, a esperança deve ser a nossa maior matéria-prima, o nosso maior ingrediente, né? O que é a fé, lá em Hebreus 11? É a certeza daquilo que eu espero. Desculpem. É a certeza daquilo que eu espero e a convicção de fatos que eu ainda não vejo. Então, nós precisamos afirmar, ensinar que há esperança, que há futuro, que há possibilidades. Eu, de vez em quando, recebo um casal jovem no gabinete falando assim: pastor, não quero ter filhos. Esse mundo está perdido. Onde já se viu do jeito que a coisa está indo? Eu tenho de confirmar isso? Ou eu preciso falar a verdade, que já teve pior na época do Império Romano, que já teve pior na Segunda Guerra Mundial, na época do nazismo, que já existiram outros momentos piores e que então nós precisamos aprender que Deus nos levanta para aumentar o número de adoradores através daqueles que Deus faz com que sejamos instrumentos dele para a criação. Então, a esperança deve ser oferecida na nossa palavra, né? Uma vez eu ouvi falar de um pastor, e isso é algo, queridos, que é muito comum. É mais fácil a gente pregar exortando, é mais fácil a gente pregar batendo. E uma vez eu ouvi falar de um pastor que ninguém mais ouvia o que ele tinha para falar, porque ele batia tanto que ninguém mais, já estava de casca grossa, ninguém mais ouvia, né? Então, nós precisamos entender a palavra exortar, quer dizer, no original, caminhar com alguém para a pessoa aprender com a gente. Então, você está vendo uma pessoa que não sabe andar direito. O que é exortar? É chegar do lado dela, colocar a mão dela no seu ombro e falar: anda comigo. E através dos seus passos certos, essa pessoa que está andando errada vai aprender a andar certo. Isso é o significado da palavra exortar. Exortar não é ficar descendo lenha. Por exemplo, tem muito pregador, muito líder de célula, que sempre fala vocês, vocês. Não. Se você atentar para as vezes que eu e a pastora Rose estamos pregando na igreja, a gente sempre fala nós. Porque a mensagem, antes de chegar para a célula, chegou para mim. Então, por que eu vou ficar falando vocês, vocês, vocês? Eu tenho de me incluir. Não é a terceira pessoa, mas é a primeira pessoa do plural, nós, né? Não eles, não ele. Então, quando eu estou falando de mim, eu estou oferecendo esperança. Se eu me incluir na fala, a esperança vai ser oferecida e eu vou afirmar que há esperança e há futuro para as situações mais difíceis da vida. Bom, essa é a primeira etapa e eu trabalhei como transmitir a palavra. Vou recapitular: confiança deve ser conquistada, relacionamento deve ser estabelecido, incentivo deve ser cultivado, autonomia deve ser dada e esperança deve ser oferecida. Sobre isso, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguma consideração? Pensa, não é obrigado a falar, não. Às vezes a gente fica meio constrangido que ninguém falou e quer falar, né? Então vamos continuar. E agora nós vamos para o item B: metodologia
no discipulado. E a gente vai aprender, você já deve ter ouvido, eu mesmo já falei isso em outras oportunidades, mas eu quero hoje pensar com você de uma forma mais sistematizada como que Jesus, as etapas do discipulado em Jesus. Então, no item B, que é metodologia no discipulado, nós vamos aprender sobre 4 etapas do discipulado praticado por Jesus. Vou falar as 4, depois a gente esmiuça um pouquinho mais. Na primeira etapa do discipulado de Jesus, ele fazia as coisas e os discípulos dele observavam. Com o passar do tempo, ele fazia e os discípulos ajudavam. Depois, os discípulos faziam e Jesus ajudava. E, por fim, os discípulos faziam e ele observava ou enviava e depois recebia os relatórios. Então, resumindo esse tópico, são 4 etapas do discipulado. E isso nós estamos falando no contexto da igreja, mas em qualquer área da vida de liderança. Você lá no seu trabalho, quando você está ensinando alguém a cumprir uma função ou a substituir você em alguma atividade, esse é o melhor método de transmissão de conhecimento. Você faz, a pessoa te observa, você faz, a pessoa te ajuda a fazer, a pessoa começa a fazer e você ajuda, e a pessoa faz e você observa. Esse é o discipulado que Jesus desenvolveu. Então, qual que é o primeiro? Ele fazia, os discípulos observavam. Jesus realizava a obra diante deles. Ele curava, ele pregava, ele ensinava, e os discípulos apenas viam e aprendiam com o exemplo dele. Eu vou ler para vocês Marcos capítulo 1, se você tiver com a Bíblia aí, anote, ou então procure também. Olha o que está escrito em Marcos 1, 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Verso de número 36. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então Jesus está pregando, está orando, e os discípulos estão acompanhando essas ministrações e esse poder manifesta através da vida de Jesus. Lucas capítulo 6, verso 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Detalhe interessante, né? Judas não era traidor. Jesus não chamou Judas porque ele era o traidor. O texto está falando que ele se tornou. Então, a opção é nossa, se a gente vai se tornar discípulo ou se a gente vai se tornar traidor, né? O Carlinhos Senegal falou no painel domingo de manhã no Conexão que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, né? Ou é um traidor nesse contexto. Então, aqui a gente viu 2 textos, um que os discípulos pegaram Jesus fazendo algo, observavam ele fazendo, e o outro que, depois de observar, o texto nos diz que Jesus, então, estava nomeando apóstolo. O que quer dizer o apóstolo? O discípulo é aquele que vem andar com o mestre. O apóstolo é aquele que é enviado para ser o mestre. Aquele que é enviado como discípulo para fazer outros discípulos, né? Então, primeira etapa do discipulado, Jesus faz e os discípulos o observam. Segunda etapa, ele faz e os discípulos ajudam. Jesus continuava fazendo, mas agora ele envolvia os discípulos em algumas tarefas. Distribuir pães, curar enfermos, batizar, entre outras. Vamos só ver essas 2 referências. Mateus 14, 19. Está escrito, né? Quando Jesus manda que a multidão se assente sobre a relva,
tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e os discípulos deram às multidões. Então, observe que Jesus aqui, ele já está contando com os discípulos para fazerem, depois de ter aprendido com ele, sob a supervisão e olhar dele, né? Em João capítulo 3, verso 22, está escrito que depois disso, Jesus com os seus discípulos foi para a terra da Judéia, e ali ele permaneceu com eles e batizava. Então, quem que batizava, né? Tem um outro texto que fala que Jesus não batizava, mas os discípulos dele batizavam. Então, queridos, primeiro lugar, Jesus fazia e as pessoas observavam, os discípulos. Segundo, ele fazia e agora ele dava. Sabe quando a criança está crescendo e você quer que a criança faça? Então você vai lavar o carro, a criança fica olhando você lavar. Depois, você não deixa a mangueira na mão dela e o sabão sozinho, mas você pede para ela espirrar água, você pede para ela jogar água sob o seu controle, né? Em terceiro lugar, o texto está falando que eles faziam e Jesus ajudava. Agora Jesus envia os discípulos para praticar o que aprenderam, mas ainda supervisiona e orienta. Lá em Lucas capítulo 9, versos de 1 em diante, né? Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E ele deu como deveria, nós já estudamos sobre isso, como que eles deveriam agir. Então, eles iam fazer sob a supervisão e sob a orientação de Jesus, né? E no capítulo 10, da mesma forma, quando eles são enviados, né? Ele envia os 12, ele envia os 70 e ele está supervisionando. E você lembra que quando eles voltam, feliz da vida, falando, Jesus, nós estamos felizes porque nós vimos o diabo sendo repreendido, tá. Ele fala, eu também vi. Então, ele deixa claro que mesmo à distância, ele estava ajudando os discípulos, né? E por fim, eles faziam e ele observava, ou então ele os enviava sozinhos. Depois de treinados, os discípulos são enviados ao mundo para fazer discípulos também, enquanto Jesus já os observa de longe e depois os comissiona plenamente. Mateus 28, você conhece, quando ele fala, toda autoridade me foi dada, verso 18, e de, portanto, fazer discípulo, batizando, ensinando a guardar, e eis que eu estou convosco todos os dias. Então, queridos, resumindo essa etapa do discipulado, né? Tá aqui para a gente olhar de novo para isso, né? Ele fazia, os discípulos observavam. Ele fazia, os discípulos ajudavam. Eles faziam e Jesus ajudava. Eles faziam e ele observava ou estava dando, no caso do Espírito Santo, o poder para que a obra fosse feita e Deus estivesse presente na pessoa do Espírito Santo. Perguntas até aqui para a gente ir para outra etapa, né? Resumindo, eu faço, você observa, eu faço, você ajuda, você faz, eu te ajudo, você faz, eu observo. Oi, pastora. Pastor, e esse modelo aí que o senhor acabou de passar, ele é um modelo não só para o discipulado, mas tudo que a gente for transmitir para alguém, em qualquer área da nossa vida, seja profissional, tudo, é o formato de transmissão, é um formato de discipulado mesmo. Então, quando você está numa empresa, você tem que treinar alguém para fazer o que você faz, é esse formato que geralmente os grandes CEOs usam. Uhum. Amém, amém. Tá aí, então, você está aprendendo aqui a ser líder, no nosso contexto de liderar a célula, liderar a igreja, mas o que se aprende aqui você usa para a vida. Boa a palavra e a orientação da pastora. Deixa eu fechar um pouquinho o compartilhamento aqui, para saber se alguém tem alguma pergunta. Lara e Karina, qual a pergunta que você quer fazer, Karina e Lara? Tá tudo em ordem aí? Se alguém quiser fazer uma pergunta ou algum comentário, é importante fazer agora. Tranquilo até aí? Você tem visto isso acontecer na nossa igreja? Você tem visto essa dinâmica? É importante. De repente você fala, não, pastor, olha, isso é bonito na teoria, mas na nossa igreja, começar de vocês pastores, vocês fazem tudo o contrário. E aí, de repente, a gente vai ter de ouvir e aprender também aquilo que a gente está ensinando. Pastor, Oi, Abraão.
Eu vejo assim, todas as vezes que a gente consegue colocar ou fazer com que a pessoa ela tenha coragem, por exemplo, de trazer a palavra, porque na verdade acredito que a direção da célula como um todo, a pessoa ela não se sinta confortável de fazer. Mas trazer a palavra é algo que, por exemplo, na nossa célula a gente tem feito isso com certa frequência e tem funcionado. Porém, eu não consigo. Os temas são temas sempre livres, né? Cada pessoa traz aquilo que que Deus fala com ela. Queria entender se para o desenvolvimento da célula dentro da visão metodista é melhor que o tema seja pré-definido nas células como um todo, ou se isso de forma livre, como as pessoas têm trazido, também é muito enriquecedor, ou não, melhor é que seja um tema escolhido e a gente passa para a pessoa pesquisar sobre aquilo. Qual que é a sua visão? Benção, benção. Abraão, boa pergunta, e é oportuno a gente falar um pouquinho sobre isso, né? A gente está vendo uma realidade na igreja muito curiosa. Pós-pandemia, obrigado. Pós-pandemia, houve uma inversão em termos de frequência na igreja. Vocês observam isso, né? A gente inaugurou a nossa galeria porque a gente estava com 3 cultos, tinha um culto às 9, um às 17 e um às 19. Construímos uma galeria e aí achamos por bem, já que o culto das 17 era bem frequentado, a gente mudou para as 18, puxou das 19 para 18. Antes da pandemia, o culto das 18 era mais frequentado. Pós-pandemia, a gente não tem explicação para isso, o culto da manhã tem alcançado um público maior, né? E aí, a gente, enquanto pastor e pastora, a gente fica num dilema, porque se a gente pregar 2 sermões diferentes, nós vamos estar pregando quem vem de manhã nem imagina o que foi falado à noite e vice-versa, porque as pessoas só vêm em um culto. E então, o que a gente tem feito, né? A gente normalmente tem explorado um texto, uma parte dele de manhã e outra parte à noite, fazendo um link para que pelo menos a direção seja a mesma para a igreja, que é uma só, que uma parte vem de manhã e outra à noite. Falando a partir da questão do culto, eu estendo agora para a questão das células. A orientação, Abraão, para os líderes, e vocês em breve vão mudar de grupo de líder em treinamento para líder de célula, a orientação é que a gente explore o que foi falado na igreja. O que o time pastoral faz? A gente pega o esboço do sermão, transforma no estudo, o conteúdo é o mesmo, mas a dinâmica de apresentação, fazemos algumas perguntas, e a gente coloca no grupo de líderes. Agora, nós não fazemos uma camisa de força. Nós deixamos a critério de cada líder. Porque qual que é o lado ruim disso, Abraão? Tem líderes que a pessoa foi domingo de manhã na igreja, ela ouviu o sermão. Aí chega na terça-feira na célula ágape e o Abraão vai pregar. O Abraão vai e repete ipsis literis tudo o que ele ouviu domingo na igreja. Aí o povo que foi domingo na igreja fala, para que eu vim na célula hoje? Então, o ideal é que o líder ele pegue a ênfase, ele pegue o texto, ele busque no seu conhecimento, autoconhecimento, na sua pesquisa, outros detalhes, ele explore o tema ou o assunto, mas vá para lugares onde não for explorados no domingo, senão fica repeteco do repeteco. Então, imagine uma pessoa do louvor, foi domingo de manhã, ela ouviu falar sobre Zaqueu. Foi domingo à noite, ela ouviu falar sobre Zaqueu. Chega na terça-feira, ela ouve o mesmo esboço do Zaqueu. Então, a gente acha importante que o líder siga uma diretriz que a igreja está dando, que o time pastoral está dando. A gente acha importante isso. Dentro do tema do trimestre, dentro do tema do ano. O pastor e a pastora pregaram sobre sobre o gigante Golias, sobre Davi. Deus mostrou uma coisa diferente nesse texto para mim a partir do estudo que foi disponibilizado. Então, explore isso, né? Agora, se você foi ministrado através de uma música, através do seu tempo a sós com Deus, sobre outro tema, que não é sobre o Davi e Golias,
o líder tem liberdade para que ele conduza a célula. Tranquilo? Sim, é que eu fiquei em dúvida com relação, já que eu vou chamar de exploração ou a observação de caráter intencional para novos líderes, que eu acredito que isso vai acontecer em todo o tempo da existência da célula e não só em épocas de, pelo menos intencionalmente, multiplicar. Se a gente alterna a questão da palavra. Eu divirjo um pouco da sua opinião no contexto de que o cara vai ouvir mais, na seguinte perspectiva: as pessoas comuns, elas não têm oportunidade, e eu me refiro às da célula como aquelas que não foram ao culto, de perguntarem ou tiverem dúvidas no tema abordado no domingo à noite ou no domingo pelo culto de manhã, e elas não terão oportunidade de perguntar ao Senhor ou a qualquer pessoa que seja uma dúvida que ele porventura levante no culto. Vamos imaginar, o senhor falou sobre Davi e Golias como uma hipótese. Então ele perguntou, mas por que Davi foi desafiado por Golias e ele não usou, não foi a primeira pedra, mas eu vi que ele teve que usar outras 2 pedras, ele depois foi lá e decepou a cabeça. Eu vi, mas eu assisti um filme que era assim, o tô lá não falou, quer dizer, ou o senhor não abordou. Quer dizer, coisas que seriam possíveis dúvidas a surgir nesse tema, e a pessoa não vai perguntar, quer dizer, aquela dúvida vai continuar persistindo. E eu vou até engrossar mais esse caldo. Não seria o caso, por exemplo, de perguntar para os irmãos na segunda-feira qual foi a mensagem do domingo à noite? Será que as pessoas vão se lembrar? Que o povo acho que não anda lembrando nem da roupa que vestiu ontem. Se perguntar qual foi o sermão, eu sei não, eu tenho medo das pessoas comuns, né, não se atentarem para o detalhe, né? E eu sei que isso talvez tenha um caráter meio esquisito, mas parece que hoje em dia as pessoas andam no mundo da lua e a gente que senta na congregação, de vez em quando a gente ainda percebe pessoas no WhatsApp durante o culto, outras no Face, outras no Instagram, de vez em quando um filma. Quer dizer, sabe aquela coisa meio eclética no aspecto do seu público-alvo? Será que ele prestou mesmo atenção na palavra? Como é que foi isso? Como é que não foi? Quer dizer, acho que a pergunta que fica é essa e fico em dúvida com relação a isso. Que às vezes você deixa o tema da pessoa e a pessoa leva um tema completamente disperso daquele que a gente tem falado. Abraão, eu acolho a sua divergência pelo seguinte, entre o ideal e o real, né? Às vezes a pessoa não quer seguir no esboço que o time pastoral disponibilizou e ela vai para a internet e pega, às vezes, temas e assuntos que não condizem com a nossa doutrina, né? Então, esse é um risco até maior. Então, o ideal é que a gente consiga, e eu estou falando aqui com 80 líderes em treinamento que estão sendo habilitados pelo Espírito Santo para serem líderes de excelência. Então, um líder de excelência, primeiro, né, vai no culto domingo, para ele poder ouvir a mensagem. Nós temos líderes que eles, durante o culto, anotam tudo que Deus está falando com eles. Ele já está preparando o estudo para a célula. Ele não está olhando o esboço do pregador, da pregadora. Ele está fazendo as anotações que Deus está mostrando para ele. Ele já está preparando o estudo. Então, um líder de excelência, ele tem tempo a sós com Deus, ele ora para o Espírito Santo, ele está presente na igreja, porque, queridos, para pensar, né? O meu sogro, vocês conhecem, já está uma idade bem avançada, a gente leva a Solange e busca eles para o culto domingo à noite. Às vezes eles chegam para mim e falam, Ednei, o fulano, não estou vendo ele na igreja. Eu falo, o fulano e a Beltrana estão vindo de manhã, o senhor só vem à noite e tal. Então, imagine se o meu sogro ele frequenta uma célula, né? E é do Eduardo da Eli. Imagine se eles nunca virem o Eduardo e a Eli no domingo à noite, supondo que o Eduardo e a Eli só vão no domingo de manhã. O meu sogro vai falar assim, puxa vida, o líder da minha célula não vai na igreja. Então, esse é um peso de responsabilidade sobre nós. Então, pastor, mas eu só vou de manhã.
tira foto, tem células que o pessoal tira foto e posta no grupo, né? É uma dinâmica legal que alguns fazem. A Célula Manancial faz isso. A Rosana e o Ednei estão aqui, a Simone também. Domingo, no culto de manhã, eles reúnem quem está na célula no final do culto, tira uma foto e põe na célula. Domingo à noite, a Zelinda também é dessa célula. Às vezes só está a Zelinda lá na igreja. Ela tira a foto dela e posta no grupo. É uma forma da gente criar esse meio de campo, né? Agora, você como líder, o ideal é nessa direção que o Abraão está falando, é que você aprofunde no tema abordado no domingo, porque o púlpito da igreja é da onde sai a direção que Deus está dando para nós. Pastora Cecília. Pastor, a pastora Cecília quer falar. Olhando para o discipulado, nós temos a escada do discipulado, né? Que é ganhar, consolidar, treinar e enviar. Dentro dessa escada, nós vamos trabalhar pessoas em diferentes momentos. Algumas vão estar ali no ganhar, outras vão estar no consolidar e assim por diante. E a palavra da célula é um momento para nós exercermos essa escada também. A célula, o principal foco dela, qual que é? É o foco evangelístico, certo? É ganhar as pessoas para Jesus, conduzi-las a Cristo, a decisão por Cristo. Então, as nossas palavras, mesmo que pegue o sermão dos pastores e aplique na célula, ela precisa ser evangelística, já está aí um ponto. E já está aí um princípio para a gente tomar como ponto de partida para elaborar os nossos sermões na célula. Ou se eu vou pegar um sermão dos pastores, ou eu vou criar a partir daquilo que Deus está falando comigo, então eu tenho que pensar nisso, a célula evangelística. Aí vamos para outro ponto. Pastores, na minha célula não tem pessoas ainda não convertidas. Nós estamos num processo, tem algumas pessoas que se chegaram, mas ainda não tem ninguém não convertido. Aí, primeiro que nós temos que orar por isso, porque é o princípio da célula ela ser evangelística. Então, nós temos que levar pessoas que não conhecem Jesus para lá. Aí nós vamos colocar isso em oração, em jejum, fazer campanha na célula para ganhar pessoas. Mas tá, vamos para essa realidade. Não tenho pessoas convertidas. Eu vou trabalhar, então, com essa célula, as outras escadas do discipulado, que é o consolidar, que é o treinar e que é o enviar. Eu estou um dia na célula que não tem nenhum não crente, eu preciso ter essa visão de olhar para aquelas pessoas que estão ali pensando em consolidá-las. Então, se tem gente que precisa de consolidação, precisa ir para a igreja, então a administração daquela célula precisa ser algo que a chame para este lugar, falar da importância da unidade, falar da importância do corpo de Cristo. Ou, tem pessoas que já estão na igreja, todo mundo está servindo os ministérios, então qual que é a necessidade daquele momento daquela célula? É o treinar, então. Então eu preciso treiná-las, eu preciso enviá-las, então despertá-las para isso, para ser evangelistas, para chamar pessoas, para abrir uma célula, para multiplicar também. Então a nossa visão ela tem que estar sempre focada nesses degraus do discipulado. E é na palavra da célula que também vem a visão, que a célula transmite a visão, que o líder transmite a visão não só da igreja, mas a visão do que é a célula. E também é uma coisa que funciona muito nas células, primeiro, trabalhar os sermões e adaptá-los também para o dia a dia. Às vezes as pessoas estão chegando lá agora, já decidiram por Cristo, estão no processo de consolidação, elas estão aprendendo os princípios ainda, como a gente falou na última aula, né, que elas estão aprendendo os princípios, aprendendo a vida cristã. Então as minhas palavras podem ser palavras que as ensine a lidar com a vida cristã. Como lidar com a ansiedade? Então, o que a Bíblia fala de ansiedade, né? Como lidar com... talvez eu quero mudar a minha forma de falar, eu falo muito palavrão, quero mudar, quero transformar. Então, a célula é esse ambiente. E conforme o senhor falou sobre... Nesse processo, nós estamos treinando as pessoas, né? É o momento delas errarem. É o momento delas errarem. Se alguém um dia trouxer uma palavra herege, a gente vai corrigir em amor. A gente vai orar, Senhor, que as pessoas não tenham entendido isso. E a gente vai ensinar o caminho. Porque hoje, olhando para trás, eu pregava antes de ser pastora e provavelmente eu já falei alguma palavra herege. Hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje. Então, nós temos que enxergar a célula a partir desse degrau. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Obrigada, pastor. Amém.
amém. Eu marquei você aqui, pastora, porque como o som está saindo no da Cecília, não estava saindo na gravação a sua imagem. Queridos, nesses próximos 20 minutos, eu quero aprofundar num exemplo prático de discipulado. Mas eu quero falar da perspectiva do discípulo, não do discipulador. Preste atenção nisso, que é muito importante. Às vezes, a gente não quer ser discipulado. A gente precisa aprender a ser discípulo. Nós precisamos aprender que a nossa posição é sempre com alguém nos cobrindo, nos direcionando, nos dando um contexto de proteção. Eu já, no meu ministério de 32 anos, eu já tive 2 oportunidades onde um grupo de pessoas me procurou para montar uma igreja autônoma, independente. E eles saíram, no caso foi lá em Valinhos, para formar outra igreja. E eles disseram, pastor, o senhor tem ministério, o senhor tem muito o que fazer fora da denominação, a denominação te prende. E eu, queridos, nunca vou fazer isso, ficar sem cobertura espiritual. Porque Jesus disse para Pilatos que ele só tinha autoridade porque vinha do alto. A autoridade no discipulado, ela é de cobertura. Eu só tenho autoridade porque eu estou debaixo de autoridade. Então, pensando nisso, a gente gosta de se submeter à autoridade? A gente tem facilidade em se submeter a alguém que vai nos dar uma direção? É sobre isso que eu quero falar agora. Então, no exemplo prático, que é o item C da aula de hoje, nós juntamos 2 aulas numa só, porque o tema é bem correlato. O exemplo prático que eu quero dar para você é de uma figura no Antigo Testamento essencial, fundamental, que está na genealogia de Jesus, sem ser do povo de Israel. Uma senhora chamada Ruth. A Bíblia fala que Ruth era moabita. E Moabe, você lembra da história do Amon, do Moabe, lá com a história de Noé, né? Que as filhas de Noé embebedaram ele, tiveram relação com ele para ter filhos, tal. Então, os moabitas eram um povo amaldiçoado. Os moabitas não eram um povo de Deus, ao contrário, eles viviam em guerra com o povo de Deus. E aí aparece uma jovem senhora chamada Ruth. Se você tiver com a sua Bíblia aí, o seu aplicativo, pode abrir Ruth capítulo 1. A história de Ruth se dá no tempo dos juízes. Então, no tempo de Ruth, que é a história de Ruth, é o tempo de juízes. Queridos, Ruth é um nome moabita. É o único nome da Bíblia que não tem origem no povo de Deus. Não é um nome hebraico. Olha que coisa interessante, é um nome moabita. E está na genealogia de Jesus e tem um livro com o nome de Ruth, né? E o texto fala que na época de muita seca, né? Você conhece a história, Belém, que era a terra do pão, tinha acabado o pão, aí um casal lá, né, a Noemi e o Elimeleque, eles vão para a terra de Moabe. E lá você conhece a história. A Ruth se casa com um deles, né? Tinha o Malom e o Quilion. Aí, com o passar do tempo, morre o pai e morrem os 2 filhos. E aí ficam 3 viúvas. Uma delas era do povo de Deus. E como ela ouve falar que Belém estava com pão, agora ela decide voltar para Belém. E ela chega para as 2 noras viúvas, Noemi e Ruth, né? E elas falam... Não, Noemi não. É Ruth e... Qual é o nome da outra mesmo? Fugiu. A Noemi era Orfa. O nome era Orfa. Orfa e Ruth. Aí, a Orfa e a Ruth chegam para a sogra Noemi e a sogra fala assim, gente, vocês estão liberadas, pode ficar com o povo de vocês, eu estou voltando para minha terra. Aí a Orfa dá uma choradinha, e zarpa fora. Aí a Ruth fala, não, eu não vou te largar. Aí ela fala assim, mas eu não tenho outro filho para você casar na lei do levirato. Eu tenho de ter um novo marido para ter um novo filho, para ele crescer, para você casar com ele. Então não tem por que você me seguir, Ruth. E aí vem um exemplo da Ruth discípula. Vem o exemplo da Ruth que tem na cobertura da sua sogra
uma mestra, uma referência, uma discipuladora. E a frase que ela fala, a gente usa muito em casamento. Mas, na verdade, foi uma frase de uma discípula para a sua discipuladora. O verso 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu. Aí eu serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte venha me separar de ti. Esse é o sonho de consumo de qualquer discipulador. Imagine alguém que você evangelizou, imagine alguém que está na sua célula falar isso para você. E a história, você lembra, não vou falar tudo aqui, você conhece. A Ruth começa a ir para o campo para pegar resto de plantação, de colheita. Para quê? Para sustentar ela e a sogra, porque elas estão agora dependendo do favor dos outros. E aí ela encontra com Boaz. E o Boaz era da família da Noemi. E o Boaz, ele funciona como um papel de Jesus. E Boaz, ele vai e ele resgata as propriedades para aquela família. Ele se casa com Ruth, ele dá um nome. Ruth representa a igreja. Eu e você, que éramos amaldiçoados, perdidos. E Jesus, na figura do Boaz, nos resgata. Então, Boaz está para Ruth, assim como Jesus está para a igreja. Então, eu e você somos discípulos de Jesus. Eu e você temos pessoas que nos discipulam. E aí eu quero rapidamente, eu vou abrir aqui de novo, rapidamente olhar nesses últimos minutos quais são as características do discipulado na pessoa de Ruth. No exemplo prático, Ruth faz 5 poderosas declarações no compromisso de discipulado dela. Ela fala da direção, da localização, da nova identidade, da salvação e da eternidade. 5 afirmações de uma discípula que quer ser discipulada, que tinha todo o motivo do mundo para romper com a sua mestre, mas ela não faz isso. Olha o verso 1, a primeira afirmação. Ela fala, onde você for, eu irei. Então, o nosso compromisso de discipulado nos dá novas direções. Quando eu chego para o meu discipulador, quando eu chego para o meu líder, quando eu chego para o meu supervisor de rede, quando eu chego para o meu pastor ou para a minha pastora e falo isso, lembra que eu falei lá atrás que o discipulado, ele dá autonomia. O discipulado não é um cinto ou uma camisa de força. Então, se eu chego para quem cuida de mim, que já está demonstrando que me ama, e eu aceito que essa pessoa me direcione, onde você for, eu irei. Existia uma máxima no tempo de Jesus que o bom discípulo, ele ficava coberto com a poeira dos pés do seu mestre. Então, quando Jesus falava, vinde a mim, os discípulos caminhavam com ele naquelas estradas de terra e com o resto de cocô de cavalo. Então, o bom discípulo, ele seguia a orientação do mestre, ele vivia tão pertinho do mestre que o andar do mestre provocava uma poeira e o discípulo ficava coberto com a poeira do andar do mestre. Então, a Ruth fala para Noemi, Noemi, onde você for eu irei e não me obrigue a fazer coisa diferente. Quando a gente assume o compromisso de ser discípulo de Jesus, através das pessoas que ele coloca na nossa vida, nós temos um compromisso que vai dar direções novas para nós. Abrir uma célula, multiplicar uma célula, se engajar. Ah, não, eu não faço isso, eu nunca fui no culto da noite, eu nunca fui no culto da manhã, eu não vou vir 2 vezes na igreja, eu não vou atrás daquela pessoa porque eu decidi. Queridos, isso não é discipulado. Porque se eu me submeto a um supervisor que me ama, que cuida de mim, a um pastor ou uma pastora, eu preciso entender que ele pode estar me dando uma nova direção. Então, a direção que Ruth buscou para a vida dela era fruto do discipulado que a sua sogra fazia com ela. Nosso compromisso nos dá
novas direções. Segundo lugar, localização. Onde você pousar, eu pousarei. O nosso compromisso de discipulado determina a nossa localização. Então, é muito estranho, né? Esse começo de ano, nós perdemos 2 famílias da igreja. Famílias que caminhavam conosco há anos, ou até décadas. E depois chega e fala assim, eu não estou falando que está errado, não, só estou comentando, tá? Não estou fazendo juízo de valor nem mérito. Mas a pessoa fala, não, pastor, eu não concordo com isso. Tudo que a pessoa aprendeu sobre Deus foi na nossa igreja. E o que a igreja ensinou para ela, agora ela está tomando uma decisão de se afastar da igreja. E eu sempre falo, queridos, que isso não tem a ver com placa de igreja. Eu falei para essa pessoa, olha, você está abrindo mão da sua família da fé. Eu não estou falando de denominação, nem de pastor. Eu estou falando de família. O pastor Arroz já deve ter brigado com a família dela lá em Vilhena diversas vezes. Já saiu de casa falando que nunca mais ia voltar. Mas vocês ouvem ela falando direto, a família dela. Então, você conhece alguém que brigou com a família e saiu de casa e nunca mais voltou? Conhece. São os divorciados da vida. São os filhos rebeldes da vida. Mas vai trazer consequência. A Bíblia fala que nós fomos plantados na casa do Senhor. E é óbvio que a casa do Senhor não é só a nossa. Mas eu sempre falo isso, ou você errou vindo para cá, ou você está errando saindo. Porque será que Deus quer que a gente fique mudando igual muda de camisa? Então, o nosso compromisso determina a nossa localização. E a glória para isso, né? Deixa eu fechar isso daqui para falar uma coisa para vocês, né? Nós temos aqui, por exemplo, o irmão Cecílio e a irmã Conceição, que numa época que a igreja passou uma grande crise, o irmão Belônio, por exemplo, tinha muitos motivos para eles saírem. Mas eles falaram, não, se nós sairmos, amanhã ou depois a igreja pode fechar, e aí nós vamos ter responsabilidade e não ter ajudado. Então, se hoje a igreja está comemorando 83 anos, é porque teve gente que entendeu que essa era a localização, esse era o lugar. E isso honra o nome do Senhor. Isso glorifica a Deus. Então, a Ruth falou para a discipuladora dela, onde você pousar, eu pousarei. Onde você entender que é o caminho, eu estou dentro. Porque a Ruth tinha entendido quem era a sogra na vida dela. Terceiro lugar, identidade. Ela está disposta, né? Quando ela fala, o seu povo será o meu povo. Ela está disposta a se tornar um novo povo. A Ruth, que era uma moabita, que o nome quer dizer amaldiçoada, ela agora faz um compromisso que daria para ela uma nova identidade espiritual, uma nova linguagem, um novo idioma, novas conversas, novos costumes. Tanto é que quando ela vai lá para fazer a colheita e ela encontra com o Boaz, a sogra dela dá as dicas de como era o costume da época. Quando o Boaz vai falar com outro parente que teria prioridade na remissão dela, tem todo lá o ritual do sapato, era um costume diferente. Então, a Ruth não é uma moabita vivendo em Israel. A Ruth agora, ela é um novo povo, ela tem uma nova identidade. Isso, queridos, é muito sério na nossa dinâmica do discipulado. Eu não posso ser um crente meia boca no meio da igreja. Outro dia eu ouvi alguém falando, não é porque uma samambaia está no estacionamento que ela virou carro. Estacionamento, garagem é lugar de carro. Se você puser uma planta lá, vai continuar sendo planta numa garagem. Então, se a gente não for transformado, se alguém está em Cristo, nova criatura é, 2 Coríntios 5,17, nós vamos, segundo o primeiro, nós vamos viver uma coisa meio esquizofrênica, uma distopia, fora da realidade, né? Então, a gente precisa, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, observe isso. A pessoa que vai ser discípula, ela precisa buscar a direção daquela que Deus colocou para liderá-la. Ela precisa entender a localização dela. Ela precisa entender que ela tem uma nova identidade. E concluindo, salvação. Seu Deus será o meu Deus.
Até naquele dia, não havia moabita salvo. Até aquele dia, os moabitas eram todos amaldiçoados. Boaz é da tribo de Judá. Eles estão procurando uma esposa para ele. Ele tipifica Jesus. A noiva de Boaz, que Boaz é Jesus, precisava ser comprometida. E quem que Boaz encontrou? Ruth, que simboliza, tipifica a igreja. E Provérbios 31 fala da mulher sábia, né? O que a mulher sábia faz? O único livro bíblico que tem nome de gentil, de não judeu, é o livro de Ruth, que é o compromisso, né? A maldição foi quebrada. E aí eu termino falando nisso, né? Compare o seu compromisso como o câmbio de um carro. Se você não elevar o seu nível de compromisso, pode ter um motor pensante, pode ter não sei quantos cavalos de potência o seu motor, mas é a mudança da marcha que faz o carro acelerar muito mais. Então, o nível de compromisso define o tamanho, a velocidade e a intensidade da bênção. E a gente pode, nessa comparação, comparar o nosso nível de compromisso com o câmbio de um carro. Então, tem pessoas, esses dias eu estava falando com uma líder de célula, falando assim, pastor, aquele anfitrião não serve, porque esses dias ele falou que ele estava com um nível de compromisso maior do que todo mundo da célula. Ó, isso não é novidade. O líder da célula, o anfitrião, precisa estar numa marcha mais avançada do que o visitante. Você imagina eu me comparar no meu nível de liderança da igreja com alguém que está chegando agora e falar assim, não, eu vou na igreja muito mais que essa pessoa. Não, o meu nível de compromisso define o nível e a velocidade da minha bênção. E nessa comparação pode ser comparado com o nível, com o câmbio de um carro. Ele que define até onde seu carro vai, com a potência que ele tem. Por fim, onde você morrer, eu também morrerei. Ou seja, a discípula tinha encontrado lugar no céu. Ela não voltaria para a terra da maldição. Ela não voltaria para a maldição do passado dela. Agora, ela tinha um futuro eterno com Jesus. Então, a gente entende que o compromisso libera o favor de Deus. O nosso compromisso, se a minha marcha está em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta, define o nosso nível de favor de Deus, né? Hoje em dia, o carro que eu tenho, é o carro da igreja, de vocês, né? É o HB20. E ele é um carro 1.0, mas ele é o tal do carro turbo. Queridos, é um carro de baixa potência, 1.0, mas que ele tem uma turbina que, se a Solange não fica, eu voltei ontem de Caldas Novas, eu tenho de ficar colocando o carro no piloto automático para controlar, porque o motor e a sexta marcha é tão possante que quando a gente se toca, ele está acima da velocidade. Eu sou de um tempo, e o Cecílio, o Abraão também, que a gente tinha carro só com 4 marchas. Hoje já tem com 6 marchas campo automático. Então, que eu e você possamos assumir esse compromisso de discipulado. E aí, esse compromisso vai fazer com que a gente tenha direção, localização, uma nova identidade, salvação e eternidade. Por fim, eu quero, nesse último minutinho, se você observar, faltaram 2 itens da 9ª aula, né? Que é mentoria e acompanhamento individual e desafios comuns do discipulado. Queridos, eu e a pastora Rose ficamos muito felizes, comentamos isso, na última tarefa que vocês fizeram. Ela deu uma tarefa, depois eu dei outra, que era você anotar a aula, não teve data show, não teve PowerPoint, PDF, cada um anotou e mandou em uma semana para nós. Queridos, vocês não imaginam que conteúdo que vocês produziram. Sabe? Teve gente que fez mapa mental, teve gente que tirou foto das anotações manuscritas, teve gente que fez o esboço, cada um fez de um jeito, mas todos demonstraram a maturidade, mudando de câmbio, de marcha, no crescimento como discípulo.
inspirado nisso e pensando, até baseado na colocação do Abraão, que a gente tem de começar, e a pastora falando, né? A gente tem de começar a produção própria, nós temos uma tarefa para você. Então, eu vou colocar aqui a tarefa para você, tem 10 dias para você fazer, tá bom? Vamos dar um prazinho não só de uma semana, para que você aprenda a controlar o seu tempo, separar espaço, porque se eu sou um líder de célula que não tem um período de tempo a sós com Deus, de me preparar para os estudos da célula, para as ministrações, eu não vou ser um líder de excelência. Então, a gente está dando 10 dias para você preparar 2 estudos. Quais são eles? Olha aí, tarefa de casa. Entrega até dia 26/10, às 11h59 da noite, 23 horas e 59 minutos. Meia-noite já é 0 hora, já é o dia seguinte, tá bom? Preparar um estudo para a célula sobre os temas abaixo. Então, você vai pegar, se você quiser fazer 2, top das galáxias, é exercício para você. Mas a gente quer um estudo baseado em um desses 2 temas. Qual é o tema, pastor? Mentoria e acompanhamento individual ou desafios comuns no discipulado. Então, se você quiser, eu vou disponibilizar todas as aulas no YouTube, no grupo, para você rever as aulas, estudar, consolidar tudo que foi ensinado. Se você quiser pegar, por exemplo, um sermão pregado na igreja, no canal YouTube da igreja tem lá o ícone chamado Ao Vivo. Todos os cultos estão lá gravados. Você pode pegar outro dia a pastora falou uma coisa interessante que eu acho que eu vou fazer um estudo sobre isso. Então, entra lá e pega o sermão dela e assiste de novo. Mas a ênfase é isso, mentoria e acompanhamento individual e ou desafios comuns no discipulado. Aquilo que eu vou colocar esse print de tela, eu vou colocar no grupo, tá bom? Mas também vou colocar todo o material em PDF para todo mundo ter acesso. Então, queridos Pastor, irmãos... outra Oi. coisa também, lembrando que nós temos ainda algumas unidades do Conecta 3 e do Conecta 4 disponíveis para venda. É R$40 cada um. Lá tem tudo que nós estamos trabalhando aqui nas aulas e até mais completo ainda, porque é o material fonte, né? Nossa fonte Q. Então, quem quiser comprar, é só procurar a secretaria e falar: eu quero o Conecta 3 e o Conecta 4, que são os livros que nós estamos usando nas aulas. Amém. Desculpa Pastora, você falou uma coisa que gerou curiosidade. que fonte Q é a fonte inicial. Eu vou dar um exemplo. O livro de Marcos, no Novo Testamento, ele é considerado a fonte Q, porque ele foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. Então, a partir dele, saem as fontes dos outros livros. A palavra que aí, Fala aí, pastor, é a inicial do alemão para fonte. Keller, alguma coisa assim. Então, um exemplo para você nunca mais esquecer, quem já foi na Catedral Metropolitana de Brasília, lá no início da Esplanada dos Ministérios, quando você vai entrar na catedral, tem 4 estátuas dos 4 evangelistas. Oscar Niemeyer, apesar de se dizer ateu, ele fez aquela catedral que ele não fez para ser católica, ele fez para ser uma catedral ecumênica. E se você chegar ali, de um lado tem 3 estátuas e do outro tem uma só. O que quer dizer isso? As 3 estátuas de um lado são os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. São chamados evangelhos sinóticos. Sinótico quer dizer da mesma fonte, da mesma ótica, ótica, né? Então, esses 3 evangelhos, se você observar, você vê coisas em comum nos 3. Lembra que Lucas, ele falou assim, o evangelho de Lucas começa, Lucas não foi um discípulo de Jesus, mas ele fez um levantamento de todo mundo que andou com Jesus para escrever o evangelho dele. Então, ele foi em Marcos, ele foi nos evangelistas. Então, Lucas usou fontes. Marcos, segundo os historiadores, os exegetas, ele é o evangelho mais antigo, Marcos, por isso que ele é o menor. Lucas e Mateus, eles usam Marcos como uma fonte, mas existem coisas que não estão em Marcos e estão em Lucas e Mateus.
Então, se acredita numa outra fonte, que não se sabe qual é, chamada fonte Q. O que é a fonte Q? É uma base que serviu, ou oral, ou escrita, para Mateus, Marcos e Lucas, que não está em João. Por isso que o evangelho de João, ele não é considerado evangelho sinótico. Ele fica do outro lado, lá na entrada da catedral. Então, quando alguém perguntar para você, o senhor ouviu falar, o que são os evangelhos sinóticos? É que tem a mesma ótica. Mateus, Marcos e Lucas. Os milagres, é tudo praticamente o mesmo conteúdo. E João, ele tem uma pegada diferente. João, ele só relata 7 milagres. E para João, cada milagre é um sinal. Quando ele cura o cego, é para falar que Jesus é a luz da vida. Quando ele fala da ressurreição de Lázaro, é para falar que Jesus é a ressurreição. Então, os evangelhos, eles têm essa dinâmica, né? Mateus, Marcos. E quando você para... Eu fui na Catedral de Zwinglio, lá em Genebra, eu gravei um vídeo, eu nunca publiquei. Me lembrei agora, talvez eu publique para vocês verem. Mas o evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Marcos foi escrito para os romanos. Lucas foi escrito para os gentios. E João foi escrito para a igreja. E cada um deles lembra de uma imagem de Jesus lá no Apocalipse, dos 4 seres viventes. Um tem a cara de águia, que falando de Jesus para a igreja, João. Outro tem a cara de um homem, que falando para os gentios. Outro tem a cara de um servo, falando de um servo sofredor, falando de romanos. E o outro é a ideia do leão, falando de Mateus para os judeus. Então, falei tudo isso porque a pastora... E é engraçado que uma pessoa que é ateu provavelmente sabe disso e muitos de nós não sabemos dessa fonte, como é importante nós conhecermos também a palavra, né, pastor? Vamos aparecer a carinha aí para tirar aquela foto bonita e aí eu vou repetir a tarefa. Nós temos 10 dias, não deixe para o 10º à noite, para a gente fazer um esboço de estudo de célula. E você pode, inclusive, ministrar na sua célula, falar com o seu líder lá, para você ministrar. Não é obrigado a ministrar, mas a ideia é que você ministre sobre esse tema em algum momento. A Dai perguntou aí, pastor, se é para entregar impresso, por e-mail, WhatsApp. Pode ser no WhatsApp, igual vocês entregaram a outra. Dá um trabalho para nós, mas não tem problema. Porque aí a gente transforma em PDF, joga no computador e corrige por lá, tá bom? Mas pode fazer da forma menos trabalhosa para você. Se você quiser caprichar e fazer uma coisa bonitinha, tal, com todo... Fique à vontade, tá bom? Cadê as outras carinhas aí? A Daiane não apareceu, Cecília Conceição, pastor. Abraão Genesi, Simone, fala. Saudade da Simone, a Simone não falou hoje na aula, uai? Até eu achei que ela tivesse deixado aberto a vídeo e tivesse ido embora. Oi, não. Tira o seu celular de lado, Simone. Aí é para a gente escolher um desses 2 temas, ou os 2, e fazer um estudo sobre esses 2, ter mentoria ou... É isso. Para entregar é um só. Escolha um dos 2 e entregue. Se quiser entregar os 2, melhor ainda, porque a gente vai dar um feedback para vocês. Nós vamos falar, gente, olha, foi legal, mas isso eu não faria assim, isso eu não faria... Entendeu? A gente vai dar um feedback. E na próxima aula, vamos falar da novidade da próxima já, pastora, ou não? Eu ia até te perguntar se o senhor ia falar hoje, se a gente fala depois. Não, pode falar hoje. É aquela novidade lá? Isso. Mas é online. Não tem problema. Na próxima vai ser presencial, é verdade, tá. Ou a gente conta para eles na ela pode na próxima online? Eu vou confirmar aqui. Então, nós vamos antecipar para vocês, porque falta um detalhe. A pastora Rose, e quem esteve conosco no Conexão, teve uma oficina da pastora Sara, que é pastora lá em Cuiabá, ministrando sobre a batalha espiritual, não é isso, pastora? A batalha espiritual para as células. E todo mundo alguém aqui que participou pode testemunhar isso, todo mundo foi muito edificado no Conexão com a oficina da pastora. E aí a ideia do time pastoral é que a pastora venha ministrar isso para nós, né? A gente queria a próxima aula fazer presencial, que tem algumas coisas que só presencial que nós vamos desenvolver.
Então, nós vamos ver com a pastora. Se ela puder, na outra semana, estar online, a gente deixa ela para a 10ª aula. Mas se ela só puder na semana que vem, a semana que vem ela falou que pode. Então, Pode. daí a gente avisa e a gente faz semana que vem online e a próxima presencial, tá bom? Nossa, foi assim, foi extraordinário, amados. Quem estava lá viu o poder de Deus, assim. Então, nós temos muito para aprender. Então, vai ser bom também. E eu ouvi uma voz diferente da nossa, né, pastor? Aham. Ouvi outro sotaque, Hoje eu deixei meio afônico para vocês acharem que é diferente. para mesclar, né? Mas vamos lá, quem quiser aparecer na foto, eu vou tirar agora e depois a pastora ora por nós, ela orou começando, ora terminando, porque daí a bênção é dobrada. Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Mais uma aqui que tem 2 páginas, segundinho só. Pronto. Pastora, Amém. queridos, que bênção estarmos juntos. Quero desafiar vocês. Sábado, uma programação hiper especial para as nossas mulheres. E às vezes a gente vê eventos por aí que cobram caro, porque traz gente famosa. E nós temos tanta gente boa na nossa igreja que pode ministrar e vai certamente ser usada por Deus. Então, sábado agora, 9 horas da manhã, no Lago das Rosas, o Lucas Duque e a Karine, assessoria, vão estar dando uma aula e cuidando da saúde das mulheres às 9 da manhã. E depois, à tarde, nós vamos ter a doutora Neuza Brizola ministrando aos nossos corações numa dinâmica muito boa. E eu quero convocar você, mulher, a vir e trazer convidadas em nome de Jesus. Eu falei Amém, bonitinho, amém. pastora? Pastor, o senhor está de parabéns. Obrigada. Capriche mais agora, então. Fala mais alguma coisa. Amadas, e é uma ótima oportunidade também para nós engajarmos as mulheres das nossas células, né? Um evento que é falando sobre saúde. Geralmente nós mulheres gostamos muito desse tema, né? Sobre a saúde da mulher, vai falar sobre menopausa, sobre libido, sobre tudo que é importante para nós. Então aproveite para engajar a sua célula, faça uma campanhazinha na sua célula, coloque lá quem vai, sabe? E estejam incentivando. É um tempo também para consolidação, para comunhão, para estarmos com outras mulheres, adorando a Deus juntas. E uma oportunidade de nos reunirmos como mulheres é sempre agradável. Então, nós contamos com vocês. E a doutora Neuza, ela é famosa, tá, pastor? Não, ela é famosa. Ela já foi do nosso meio, já ministrou muito no passado, vai ser bênção tê-la de novo. Agora, queridos... Ela vai lançar o livro dela também, vai ser lá na nossa igreja, então... Coloque o nome, igual a Karine está colocando, quem não colocou ainda, por favor. E, queridos, domingo vocês viram a inauguração do novo templo da Igreja da Criança, né? Queridos, se você não subiu lá ainda, suba dar uma olhadinha. Todas as salas foram pintadas com temas, tá tudo de primeira. Estimule os seus filhos, as suas crianças, incentive para que elas se motivem a vir no culto domingo à noite. A gente quer resgatar. Domingo, o culto infantil na Igreja da Criança estava lotado. Até a Solange brincou, já está precisando aumentar a Igreja da Criança. Mas a gente precisa que você, como pai e mãe, como líder de célula, incentive a sua célula a trazer os filhos no culto à noite, onde eles vão aprender a não ser um depósito de criança enquanto os pais desfrutam do culto, mas um lugar onde eles estão sendo ministrados. E tem mais novidades aí para as crianças, que domingo a gente vai dar notícia para aquelas que tiverem, né, Daiane? Domingo à noite nós vamos dar notícia para quem estiver no culto infantil na Igreja da Criança. Pastor, ore por nós, por favor. Pastor, só vou contar uma coisa antes de orar. Quando eu era criança, não tinha o culto infantil. No dia que eu fiz 12 anos, começou o culto infantil na igreja. O problema era com você, então, pastor. Eu tenho essa mágoa até hoje. Vamos orar, então, Vamos querido. orar. Pai querido, nós te agradecemos por este tempo, por essa aula tão gostosa, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos inspira a viver o discipulado, a ensinarmos, a viver todos os teus ensinamentos, Pai. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor acrescente a cada coração a porção necessária, que o Senhor, ó Pai, direcione cada vida, Pai, cada líder em treinamento, cada um que é vocacionado por Ti, Pai, para viver este chamado. Que o Senhor, ó Pai, desperte,
sacuda e nos leve, Pai, para um lugar onde o Senhor nos chamou para estar. Pai, nos dá, Senhor, a tua visão, Senhor, uma visão de águia, Pai, uma visão de multiplicação, Senhor. Nos ajude, Deus, a olhar para a nossa igreja, para as nossas células, ó Deus, e vermos as multidões que o Senhor vai levantar e já está levantando neste lugar, ó Pai. E usa-nos, ó Deus, usa o teu povo, Senhor, usa, Pai, os teus discípulos e discípulas que têm se dispostos, ó Pai, a viver e a te servir com intensidade. Nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor, eis a tua igreja, Pai, nós estamos neste lugar, ó Pai, porque nós queremos. Usa o teu povo com poder e graça e autoridade. Assim é que nós oramos, ó Deus, sabendo que o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, não há o que temer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Um beijo, pessoal. Deus abençoe. Beijo.